Oi, 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 oi. Estou aqui com o Júpiter para falar de um assunto que é complicado e complexo, que são os erros que as pessoas, principalmente os donos de Spitz alemão, cometem com os seus filhotinhos. E aqui eu vou listar alguns erros e como que você pode estar fazendo para não cometer esses erros e melhorar essas questões aí com o seu filhote de Spitz alemão. Primeiro erro que é muito comum tutores cometerem é deixar os seus filhotinhos, o seu filhotinho, em locais, em espaços sem limites definidos. O filhote, ele está aprendendo a explorar, ele está em busca do novo, em busca de atividades, ele está com muita energia. Quando você não define um limite, ele não sabe o que é correto, o que não é correto para ele. Ele não sabe onde ele pode fazer xixi, onde ele não pode. Então é muito importante que na fase de filhote, o seu pet, o seu Spitz tenha um limite definido, seja um quartinho, seja um cercadinho. Não é que ele vai ficar só nesse local, mas que em vários períodos do dia ele vai estar lá, porque lá vai ser toda a energia dele vai ser direcionada e canalizada para que ele faça o xixi no lugar correto, para ele entenda onde é o potinho da comida, para ele entenda onde é a água e ele comece aos pouquinhos fazendo essa percepção e entendendo lá é tal coisa e blá blá blá. Então, sim, filhotes precisam de espaços limitados, tá? É muito importante você resolver essa questão e ajustar aí se você ainda não faz isso. Outro ponto é oferecer alimentação em horários irregulares. Não faça isso. Se você tem um filhote, acostume ele com horários pré-determinados, pré-definidos. Eu vou dar 4 vezes por dia, tal hora, tal hora, tal hora, tal hora. Defina esses horários e cumpra com esses horários para que o seu filhote seja acostumado, até para você poder prever que horas que ele vai querer fazer xixi, que horas que ele vai querer fazer cocô. Tudo isso já vai sendo ajustado e você fica muito menos estressado quando você define horários fixos para alimentação. Outro erro que eu vejo, que é muito comum dos tutores cometerem, é a questão de trocar ração com muita frequência e de qualquer jeito. Uma troca de ração, ela precisa de uma adaptação regular, de uma adaptação gradual. Você não pode simplesmente pegar uma ração, colocar outra no lugar e achar que está tudo bem. O pet já está acostumado, o organismo está acostumado, principalmente com filhotes. Aí você troca por uma outra, você pode estar causando problemas graves, tá? Tem pets que ficam intoxicados por conta de a pessoa estar usando uma ração X, depois ela vai para uma ração muito diferente e dá problema. Então não faça isso. Precisou trocar a ração por algum motivo? Faça essa troca de maneira gradual. Dá petiscos em excesso, criando dependência. Eu vejo isso muito, muito, muito. Não façam isso também. Tudo a pessoa dá petisco, tudo. Ah, porque é filhote, porque tá ainda com fome, porque não sei o quê, porque o petisco, ele deve ser estratégico. Você precisa utilizar na hora que deve ser utilizado. Por exemplo, acertou o xixi, então você dá o petisco. Ficou tranquilo na caminha, você dá o petisco. A palavra mágica petisco, Júpiter. Petisco. Ele sabe que é isso. Não vou mais falar. Deu para entender, né? Outro erro que eu vejo que é muito comum é ignorar a importância dos horários fixos para atividades e não só para alimentação. Então, por exemplo, crie uma rotina para o seu filhote, uma rotina de estar passeando, uma rotina de estar brincando, uma rotina de soninho, crie uma rotina. Faça com que o seu filhote se adapte à sua rotina, sabe? Para que aos poucos isso tudo seja mais fluido tanto para você quanto para ele. É, Outro ponto é reagir ao choro do filhote com um exagero. Então, o filhote começa a chorar e a pessoa fica ou desesperada, ou, sabe, ela traz muita emoção naquilo ali. Então, não é que você tem que ignorar completamente o filhote e tudo mais, não é isso. Mas não reage de uma forma exagerada, para o filhote não entender que aquilo é ruim, para que ele não faça coisas e entre num choro de desespero, porque ele mesmo entende que é errado,
porque você está dando uma atenção extrema, então cuidado com isso. Então não reaja exageradamente ao choro. O filhote vai chorar por qualquer coisa, não necessariamente, mas ele vai chorar com mais, de uma maneira mais consistente na vida. É normal, ele está se conectando com o que é novo, ele está conhecendo um ambiente novo, ele está com saudade dos irmãos, tá com saudade dos pais caninos dele. Então, um filhote, ele tem um choro, é mais comum. É igual um neném que tá aprendendo a vida, ele vai chorar para querer as coisas, então é normal. O que você não pode fazer é reagir de uma maneira exagerada àquilo e se desesperar, sabe? Essa é a palavra. E eu vejo que algumas pessoas entram em desespero quando o filhote chora. E não, eles estão aí entendendo como liberar e mostrar essas emoções para o seu dono, para o seu novo dono. Outro ponto que é muito importante é deixar o filhote solto pela casa, sem supervisionar o cocô e o xixi, né? Então, o que que é isso? Você precisa, nessa fase de adaptação, supervisionar. Você vai deixar ele solto quando você está conseguindo acompanhar ele, quando você está conseguindo ver onde ele está fazendo cocô, xixi, para você poder direcionar para o lugar correto. Outro erro é não canalizar toda essa energia que os filhotes têm nos horários corretos. Então, de manhã cedo e final do dia são horários de picos de energia dos filhotes. É importante que nesses horários você canalize a energia deles, seja fazendo brincadeiras mais cansativas, levando para um passeio, fazendo coisas com que o seu filhote ele canse, sabe? Assim, ele correu na grama, ou foi passear, ou jogou bolinha um monte de vezes, destrinchou uma pelúcia, são as horas de canalizar energia. Aí, às vezes, em outro momento do dia, o filhote tá lá dormindo, ele tá cansado, ele tá tranquilo. Você vai lá e acorda e quer que ele tenha energia. E às vezes ele vai ter, porque ele é um filhote. Só que aí você tá direcionando a energia na hora errada. Então, o meu direcionamento é que você cuide com isso e realmente utilize o horário da manhã, algum horário da manhã, principalmente o primeiro horário, e o horário do fim do dia, que são os melhores horários, com que o filhote tenha energia para você canalizar essa questão da energia. Outro erro, acho que é o 10º erro já, né? Que muitos donos de spits cometem é ficar colocando alimentos na ração do filhote sem orientação veterinária. Existe, gente, um tipo de alimentação que se chama mix feeding, que sim, é a alimentação natural junto com a ração. Mas esse tipo de alimentação, ele tem que ser feito sob supervisão de um veterinário. Ele não pode ser feito de qualquer jeito. Sem contar que se você quer oferecer ração para o seu pet, isso pode fazer com que o seu pet tenha uma exigência alimentar, ele tem um apetite seletivo, um paladar seletivo. Então, aos poucos, ele não vai mais querer essa ração, aí você troca por outra, aí você bota um monte de outros alimentos e ele vai ficando cada vez mais com essa seletividade alimentar. E isso é um problema muito comum da raça Spitz alemão. Então, a minha orientação é que você não faça isso, até para evitar problemas de saúde, tá? E para evitar essa questão do apetite seletivo. Se você quer colocar outra coisa, se você quer dar petisco, sempre converse com seu médico veterinário e siga a orientação que ele fala para você não ter nenhum tipo de problema em relação a isso. E outro ponto é utilizar o petisco, né? O último ponto, utilizar o petisco, palavra mágica. Utilizar o petisco de maneira inadequada, ou seja, ah, ele fez, nossa, olha isso que legal, dá lá petisco. Só que ele fez uma coisa errada e você deu o petisco. Ah, ele ficou super, meu Deus, animado com um determinado barulho, que não foi uma animação, mas foi um medo, e você não soube fazer essa leitura corporal dele, e você dá um petisco. Ou seja, você está reforçando comportamentos inadequados. Então, muito cuidado. O petisco ele deve ser estratégico e utilizado nos momentos corretos mesmo, na hora que ele faz xixi certinho, na hora que ele está tranquilo na caminha.
na hora que ele senta quando você pede, sempre nesses lugares de calma, de leveza, não nessas euforias, porque essas euforias muitas vezes elas têm relação com um início de uma ansiedade, o início de um medo, alguma coisa assim. Então, cuidado na hora de oferecer petisco para o seu filhotinho, para você não errar e recompensar os momentos inadequados. E se você tem um filhote, quer saber tudo sobre o filhote, tem uma playlist aqui no nosso canal falando especificamente sobre filhotes, tá? E se você quer entender mais como ter esses cuidados corretos aí nos primeiros meses do seu filhote, tem um e-book muito legal que é o Guia Essencial dos Filhotes e tem aqui abaixo o link para você conhecer e acessar, tá bom? É isso. Eu e o Ju ficamos por aqui porque o Ju quer o quê? Petisco. Até o próximo vídeo. Um beijo.